Olá, mais um prazer de estar aqui com vocês e poder colaborar com alguma informação a respeito de aspectos psicomotores dentro dos temas dos cursos que hoje estão sendo promovidos a vocês por esse brilhante projeto da natação criativa do Renato e do Alberto. Bom, diante dos temas, foi difícil um pouquinho a gente encontrar uma afinidade, mas eu achei interessante nós falarmos a respeito de um aspecto que é um enfoque psicomotor muito importante nos preceitos da ciência psicomotricidade, que nós intitulamos como orientação temporal. E envolve nisso também um pouquinho de ritmo. E aí eu queria poder discutir um pouquinho com vocês alguns aspectos e a gente exemplificar com um vídeo especial para vocês. O tema desse bônus é sem perceber, mas ele é estratégico. Vamos ver o que significa isso. Nas documentações bibliográficas a respeito da psicomotricidade, esse enfoque psicomotor tem diferentes nomes. Normalmente aparece como estruturação espaço-temporal, ou aparece como organização temporal, ou como orientação temporal. Muitas vezes também se coloca a palavra ritmo, né, dentro desse enfoque muito importante que é a temporalidade. O que é isso? Tempo, para a gente, é muito relativo, né? Porque, por exemplo, o tempo é o senhor do nosso destino. Vejam os tempos atuais, o que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Então, o tempo, ele depende muito de uma rotina. Então, por exemplo, um bebezinho, uma criança pequena, na primeira infância, como ela sabe que é hora de ir para a escola? Porque ela não conhece horas ainda. Então, ela sabe porque a mamãe apronta ela, põe a roupinha, almoça, se troca ou toma um cafezinho, enfim, ela vê todo um ritual acontecendo. Então, o tempo, ele é escravo de rotinas. Então, a gente sabe, por exemplo, que o dia está amanhecendo, porque lá no oeste o sol está se levantando e vai no meio do dia ao centro lá da nossa perspectiva de horizonte, e ao final da tarde ele está se descendo e se pondo. Enfim, o que é o tempo? O tempo é o senhor mesmo do nosso destino e o que comanda as nossas atividades, as nossas ações, que passa os nossos anos, que passa as nossas dificuldades e as nossas tristezas, enfim. O tempo é algo muito importante dentro do processo de orientação psicomotora. Com o tema música, a gente pode pensar que o ritmo está muito ligado ao tempo. Então, um tempo mais acelerado, um tempo diminuto, um tempo mais calmo, um tempo pausado. E a música é um grande estimulador dos nossos movimentos. Por exemplo, quando você assiste ou você escuta, né, um rock pauleira, agita as suas células. Quando você ouve uma música New Age, com certeza você relaxa, sua musculatura fica mais hipotônica e você consegue curtir, né, aquela sensação musical e aquela coisa gostosa de entrar dentro de você. Ou você está num samba que promove um ligeiro movimento corporal. Então, tempo tem a ver com ritmo, sim, e ritmo tem a ver com tempo. O tempo nosso, o tempo pessoal nosso, ele é diferente. Do jeito que nós somos únicos, nós somos também com tempos únicos. Então, por exemplo, na aprendizagem escolar, é muito importante que o profissional acompanhe o tempo da criança. Nem todas as crianças vão, ao mesmo tempo, ter o mesmo resultado. E isso é fundamental dentro do processo de aprendizagem. Então, o que acontece nas nossas escolas? Muitas vezes, as crianças não são acompanhadas no tempo próprio e é imposto para essa criança um tempo da entidade, um tempo da empresa, um tempo da escola.
e ela não consegue acompanhar esse ritmo daquele tempo. Então, eliminando qualquer subjetividade do tempo, o tempo é uma organização. O tempo nos organiza no espaço, nas relações sociais, nas nossas aprendizagens. Eu tenho o meu tempo de conexão, eu tenho o meu tempo de conhecimento, eu tenho o meu tempo de concentração. E isso acontece com cada uma das pessoas. E aí a gente tem algumas patologias ligadas ao tempo. Por exemplo, o déficit de atenção é algo que está bastante ligado à temporalidade de cada criança. Então, ela fica por pouquinho tempo com a atenção presa em determinados assuntos. E nisso, ela se agita, o seu ritmo próprio vai modificando. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes teóricos, mas o que é importante? O importante é que a gente respeite o tempo das regras, né? O tempo das coisas, mas que nós também respeitemos o nosso ritmo pessoal, o nosso ritmo de aprendizagem, o nosso ritmo de promover atividades, o nosso ritmo de execução de tarefas. Porque quando nós não respeitamos esse nosso tempo, nós modificamos o nosso biorritmo corporal e o nosso biorritmo de vida até. Então, por exemplo, quando você é muito cobrado na execução de alguma coisa e você ainda não está firme e forte para poder dar aquelas respostas, você dá respostas incorretas. E na aprendizagem da natação acontece a mesma coisa. Então, tem crianças que muito rapidamente assimilam os 4 nados. E tem crianças que demoram muito tempo para poder assimilar a técnica de um único nado. Vamos respeitar esse tempo. Claro que tudo tem um limite. Existe o limite da estimulação. Então, você estimula para melhorar aquele tempo que não é o adequado. Mas você não pode queimar o tempo próprio daquela criança, ou daquele aluno, ou daquele adulto, seja quem for. Ele tem o tempo dele, ele tem o ritmo dele. E tem uma coisa muito interessante na história do tempo, que é os insights. Quando a gente nem percebeu, ele aprendeu. Nossa, mas eu dei tantas propostas de exercícios. Nossa, aquele bebê, a gente associou músicas ao movimento, demoramos tanto tempo fazendo aquilo, até que ele, num dia qualquer, do nada, dá um insight. E aí, sem perceber, você consegue fazer e atingir o resultado que você desejava. Então, a palavra nobre é respeito ao tempo. Respeito ao tempo de estabelecer-se rotinas, respeito ao tempo individual de cada um de nós, o respeito ao ritmo pessoal das coisas. E tem um vídeo muito interessante que fala o valor de 1 minuto na nossa vida. Por exemplo, na minha vida, 1 minuto não significa muita coisa. Mas será que na vida lá do cielo, 1 minuto não representa muito? Será que numa competição de Fórmula 1, 1 minuto não tira o prêmio? Então, respeitemos o tempo, honremos os nossos tempos próprios, honremos os nossos biorritmos e, principalmente, desaceleremos um pouquinho da busca de resultado, porque vai haver um insight e aí, sem perceber, tudo acontece. Vamos lá? Vou ilustrar 2 vídeos legais para vocês a respeito disso. Um beijo! Baseado no grande sucesso 100 graus Celsius, o grau extra de Sam Parker. A 99 graus, a água está muito quente. A 100 graus, a água ferve. E com a água fervendo, surge o vapor. E com o vapor, você pode mover um trem. Apenas 1 grau a mais pode fazer toda a diferença. (100 graus).
Ainda procura de uma solução rápida e fácil? Então, pare. Não existe solução fácil para o sucesso. Toda história de sucesso tem um aspecto fundamental: muito esforço e depois mais esforço ainda. Polegadas transformam um campeão. Para se conseguir mais, para fazer a diferença, precisamos dar atenção às pequenas coisas e no detalhe. Precisamos tentar mais, fazer mais, dar mais. 100 graus. Na última década, um vencedor de um campeonato de golfe profissional levou para casa cerca de 3 milhões de reais. O segundo lugar ficou com 2 milhões a menos. A diferença média entre o primeiro e o segundo lugar é de 1,71 tacadas, em mais de 200 tacadas de um campeonato. Nos últimos 10 anos, na famosa corrida de Stock Car das 500 milhas de Daytona, a diferença média entre o primeiro e o segundo lugar foi de 0,175 segundos, menos de 0,2 de um segundo. Para o vencedor, isso representou 1,5 milhão a mais. 100 graus. A diferença entre o medalhista de ouro das Olimpíadas e nenhuma medalha é uma questão de segundos. Nas últimas Olimpíadas, nos 200 metros livres feminino, a diferença foi de 0,43 segundos entre a medalha de ouro e nenhuma medalha. Onde você deveria aumentar um grau de temperatura? Onde você poderia? Em casa, no trabalho, com seu time, com seus clientes? Esta é a sua vida. Estas são as suas escolhas. Você é responsável pelos seus resultados. Então é hora de esquentar as coisas. Estando consciente disso, vem a responsabilidade. Responsabilidade de tentar mais. De fazer mais. De conquistar mais. 100 graus. Nunca duvide que um grupo pequeno de cidadãos capazes e comprometidos consiga mudar o mundo. De fato, é só assim que as coisas mudaram. Então, mãos à obra. A semente se transforma em árvore, a lagarta vira borboleta e o vento vai contando a história. Sem perceber, a gota se transforma em nuvem, o amarelo vai ficando verde e o tempo vai contando a história. Sem perceber, os olhares vão virando flores, as estrelas vão virando nomes e a gente muda de dentro pra fora. Se transforma em dúvida, os braços vão ficando livres
vão contando a história. Sem perceber, o barulho vira pensamento. A janela se transforma em sonho. E as folhas vão contando a história. As pessoas vão ficando próximas, os chinelos vão ficando gastos e as pedras vão contando a história. Sem perceber, os amigos vão ficando velhos, o sorriso vai ficando largo e a gente muda de dentro pra fora. As pessoas vão ficando próximas, os chinelos vão ficando gastos, os amigos vão ficando velhos, o sorriso vai ficando largo, a semente se transforma em árvore, a lagarta vira borboleta, e a gente muda de dentro pra fora, a gente muda de dentro pra